Olá pessoal, aqui é a professora Lisley Alves, sou a professora de anatomia. Vamos continuar então estudando a medula espinhal? Então vamos lá. Vamos estudar agora como que acontece a organização da medula espinal. Quais são as características dessa medula espinal? Até agora nós vimos alguns aspectos gerais. Então vamos ver agora como ela se organiza de uma forma mais funcional. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a medula espinal também é envolvida pelas meninges. As mesmas meninges que nós já estudamos lá nos vídeos anteriores. Se você ainda não estudou, dá uma olhadinha lá no nosso canal, tem os vídeos falando sobre as meninges. E ela vai ser envolvida pelas três meninges, tá? Tanto a mais externa, que é a dura mater, a do meio, a aracnoide mater, e a mais interna, que é a pia mater, certo? Dura mater é a mais externa, a aracnoide mater e pia mater. E a medula espinal, como todo o sistema nervoso central, ela é dividida em substâncias branca e substância cinzenta. A gente vai ver todo o sistema nervoso, a gente vai ter essa organização em substâncias branca e cinzenta. A substância branca, geralmente, é formada por axônios. E a substância cinzenta, geralmente, é formada predominantemente por corpos de neurônios. No caso da medula espinal, a substância branca é a camada mais externa, certo? Então, quando a gente corta a medula e começa a olhar de fora para dentro, a casca dela vai ser a substância branca, certo? E a substância cinzenta, ela vai ser uma camada mais interna, tanto que ela forma uma estrutura que a gente denomina de H medular. A gente já vai ver numa imagem, parece bem um H mesmo. No meio desse H medular, a gente tem um canal central por onde passa uma quantidade muito pequena de líquido cerebroespinal, certo? Então, fora essa organização geral aí em substâncias branca e cinzenta, na medula espinal, nós vamos ter lá também a presença de estruturas chamadas de radículas. E nós vamos ter radículas anteriores e radículas posteriores. Quando nós vimos lá na aula de divisões do sistema nervoso, nós vimos lá que as informações que sobem em direção ao encéfalo, a gente chama de aferentes, certo? E elas são necessariamente sensitivas, certo? Porque elas estão subindo em direção ao encéfalo. E as informações que descem do encéfalo para o sistema nervoso periférico são eferentes, certo? E, portanto, motoras, certo? Informações motoras. Aqui as radículas, as anteriores e posteriores, elas também terão essa divisão, tá? As posteriores serão sensitivas, tá? As posteriores serão sensitivas. As anteriores serão motoras, tá? Então, tudo que entra por trás é sensitivo. Pensa aí, você sente na frente ou sente atrás, né? Então, você sente atrás, tenho certeza disso, certo? Porque as radículas posteriores, elas estarão entrando na medula, tá? Elas são aferentes. E as anteriores, elas serão motoras, tá? Porque elas estarão saindo da medula espinal. Então, as anteriores, elas saem da medula espinal, porque elas são motores, e as posteriores entram na medula espinal, porque são sensitivas. Quando a gente junta uma série de radículas, ela vai dar origem, a raízes. As radículas anteriores vão se juntar e formar raiz anterior, e as radículas posteriores vão se juntar e também formar a raiz posterior, certo? Continuando, a anterior motor e a posterior sensitiva, certo? E, por fim, quando a gente junta as duas raízes anteriores e posteriores, aí nós vamos ter aqui o tronco nervoso, que é, então, misto, certo? Porque ele vai ter tanto o componente motor quanto o componente sensitivo, certo? Vamos dar uma olhadinha nisso na imagem? Então, olha aqui, Nessa imagem, nós conseguimos ver aqui, olha, essa formação, né? Então, aqui, olha, a parte mais externa, substância branca, nessa imagem aqui,
substância branca. E olha essa estrutura bem aqui no meio, ó, formando como se fosse um H. Tá vendo aqui, olha? Um H lá no meio. Essa aí é a substância cinzenta, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho, numa próxima imagem, a gente vai ver as radículas bem propriamente dita mesmo, tá? Bem a formação lá das raízes. Mas nessas imagens, a gente também consegue ver, tá? Então, olha aqui, ó. Essa aqui é a parte posterior do corpo, olha aqui a vértebra, processo espinhoso da vértebra, tá? Aqui é o corpo da vértebra, então aqui a gente está na região anterior. Então, se aqui é a região posterior, essa aqui, ó, são as radículas posteriores, certo? Vou colocar aqui no outra cor para ver se melhora pra gente ver. Então, aqui, ó, essas aqui, olha, radículas posteriores, ó, formando aqui, certo? E lá na frente estarão as radículas anteriores. Então, aqui, olha, radícula posterior, aqui atrás. Aqui na frente, radícula anterior, saindo na medula, aqui chegando na medula espinal, certo? Aqui nós temos, olha, formou aqui, né, ó, um tronco, e aí do tronco a gente vai ter a origem aí de nervos, certo? Que a gente não vai entrar nesses detalhes com vocês. Tudo bem? Então, essa é a distribuição aí da organização da medula espinal, certo? Agora, na medula espinal, como todas as outras partes do sistema nervoso, nós vamos ter algumas estruturas, tá? Bastante importante que nós vamos estudar agora. Nós vamos comentar aí sobre algumas coisas que nós temos na superfície dela, por exemplo, de entradas. Então, a gente vai ver que nós temos lá, por exemplo, a fissura mediana anterior. Nós temos lá os sulcos, né, anterolaterais, porque são dois, deles que surgem as radículas anteriores. Depois nós vamos ter um sulco que divide ela bem no meio, pela parte posterior, que é o sulco mediano posterior, tá? O sulco e fissura, por que na frente chama fissura e atrás chama sulco? A fissura é um pouco mais profunda do que o sulco, tá? Então, a fissura geralmente é um pouco mais profunda. E aí, para você lembrar e não confundir, olha, fissura com F de frente. Então, a fissura é anterior, tá? E o sulco, ambos medianos, porque eles estão bem no meio, bem no plano sagital mediano, e o sulco vai ser posterior. Da mesma forma que na parte da frente, que nós tínhamos lá os sulcos anterolaterais, aqui na parte posterior nós também teremos o sulco posterolateral, tá? Por onde entrarão, olha a flechinha, as radículas posteriores, certo? Fora isso, na região cervical, a gente ainda vai ter um terceiro sulco, tá? Que vai ser o sulco intermédio posterior, tá? A gente vai ver ele lá, que vai estar entre o sulco posterolateral e o sulco mediano posterior, tá? Só na região cervical e depois ele vai subir lá no bulbo, tá? Esse sulco, ele vai dividir essa região cervical em dois fascículos, grácil e cuneiforme. Nós vamos estudá-lo melhor lá no bulbo, tá? Mas o fascículo grácil, ele vai estar trazendo informação dos membros inferiores e metade inferior do tronco, e o cuneiforme, membros superiores e metade superior do tronco, certo? Então, esse sulco intermédio posterior aí vai dividir nesses dois fascículos, eu vou mostrar para vocês já. E na raiz posterior, nós vamos ter a presença de um gânglio sensitivo, certo? Vamos ver isso então nas imagens? Então, olha aqui, olha. Na medula espinal, quando a gente está olhando aqui, olha, essa aqui a gente está olhando aqui a parte anterior. Então, essa estrutura, olha, que divide a medula bem ao meio, olha, fissura mediana anterior, tá? Ó, bem ao meio aqui na medula espinal, certo? Aqui, olha, como a gente está na parte anterior e a gente falou lá atrás, nós vamos ter dois sulcos chamados de sulco anterolaterais, lembram? Por onde saem as radículas anteriores. Então, olha aqui as radículas. São essa série de estruturas aqui, olha, certo? E olha de onde elas estão saindo? De um sulco aqui, ó, ou seja, uma depressão, certo? Esse é o sulco anterolateral. De um lado, sulco anterolateral do outro. Por aqui, olha, qual é o caminho? Elas estão entrando ou saindo na medula? Anterior é motor. Então, se é motor, está saindo da medula espinal, certo? Na parte posterior, vai ser a mesma coisa. Olha, nós vamos ter lá o sulco mediano posterior, que está bem aqui no meio, certo? E nós também teremos lá as radículas posteriores, também lá no sulco posterolateral,
certo? Só que aqui no caso eles estarão subindo em direção à medula espinal. Tudo bem? Nessa imagem aqui do lado, ó, a gente vê uma medula numa vista posterior, certo? Olha aqui, ó, sulco mediano, certo? Deixa eu colocar uma caneta mais fina para a gente poder ver mais sem problemas, né? Então aqui, ó, sulco mediano posterior e aqui do lado sulco posterolateral, por onde estão entrando lá as radículas dos nervos espinais. Professora, como que a senhora sabe que essa é uma vista posterior? Porque só na raiz posterior, que ela é sensitiva, nós vamos ter a presença de um gânglio, chamado de gânglio sensitivo do nervo espinal. Gânglio é um conjunto de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central, tá? A medula é sistema nervoso central, mas os nervos já são sistema nervoso periférico. Então, as radículas já fazem parte dos nervos, tá? Então, aqui, olha, na raiz posterior, a gente tem essa bolotinha aqui, olha, que é um gânglio. Gânglio, então, é um conjunto de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central, certo? E aqui, olha, nessa imagem, aqui, a gente está vendo esse gânglio, ó, bem aqui, certo? Então, eu tenho certeza que eu estou vendo essa imagem numa vista posterior. Tudo bem? Simples assim, certo? Nessa próxima imagem, nós vamos ver aqui, olha, a mesma coisa, certo? Então, aqui, olha, fissura mediana anterior, sulco anterolateral, radículas anteriores, formou a raiz, lá as radículas posteriores, formando a raiz posterior, com gânglio sensitivo e formando aqui o tronco, certo? Lá o tronco espinal. Tudo bem? E aqui a gente consegue ver também, olha, bem bonitinho o H medular, certo? Agora, toda essa estrutura ainda, a gente está vendo aí as radículas, né, entrando, saindo, como que a gente está formando aí os pares, os 31 pares de nervos espinais que nós estudamos lá atrás, no outro vídeo, certo? Só que essas estruturas, essas substâncias brancas e cinzenta, ela também se organiza, ela também se divide? Se divide, certo? Então aqui, olha, nós vamos estudar, agora na próxima imagem, nós vamos ver todas as divisões da substância branca em funículos anterior, lateral, posterior, todas as divisões da substância cinzenta, ou pelo menos só as principais, né? Em coluna anterior, coluna posterior, coluna lateral. A gente vai ver que a coluna lateral está só presente em parte da medula. Mas vamos ver isso na imagem? Aí a gente vai falando novamente todas essas substâncias e a gente já vai ligando o nome à estrutura. Vamos lá? Então, olha aqui, olha. Vamos começar pela substância branca. A substância branca, então, a gente viu no slide anterior, ela vai ser dividida em funículos, certo? Nós temos lá um anterior, um lateral e um posterior, certo? Aqui nessa medula, como você já sabe da presença do gânglio sensitivo do nervo espinal e que ele é posterior, então eu tenho certeza que você bateu o olho nessa imagem e já sabe que aqui a gente está falando da parte anterior da medula, certo? E aqui atrás a gente está na parte posterior, tudo bem? Então, olha, esse funículo aqui, olha, que está aqui, ó, limitado entre o sulco aqui, ó, anterolateral, tá vendo, olha? Toda essa região aqui, olha, a gente está falando do funículo, toda essa região de substância branca, a gente está falando do funículo anterior, tá? Ele vai estar aí situado, né, entre os dois sulcos anterolaterais, tá? E alguns livros vão falar que ele está entre a fissura mediana anterior e os sulcos anterolaterais, tá? Mas essa aí é a funículo anterior. O funículo posterior vai ser até mais fácil da gente ver, né, olha, porque as radículas posteriores, olha, o H medular, né, essa parte aqui do H medular, olha, ele praticamente encerra ali e deixa bem um espaço aqui, olha, formando o funículo posterior. Ora, a gente já viu o funículo anterior, a gente já viu o funículo posterior, qual é o nome anatômico que você daria para dois funículos que estão na lateral da medula? Funículos laterais. Então, aqui a gente tem o funículo anterior, funículo posterior, e aqui nós temos os funículos laterais. Os funículos, eles são formados por fibras nervosas, tá? A maior parte dela com mielina, por isso que ele tem essa coloração mais branca, tá? Mais clara.
Tudo bem? Então, vimos lá todas as divisões da substância branca. E a substância cinzenta, né, formando lá o H medular, ele também tem divisões? É claro que tem, não é verdade? Essa substância cinzenta, ela vai ser dividida em colunas, tá? Quando a gente está aqui no corte, a gente está vendo, na verdade, cornos, mas é a mesma coisa, tá? Então, voltando, aqui nós estamos na parte posterior, aqui nós estamos na parte anterior. Vamos ver nessa imagem aqui de cima, certo? Então, ó, posterior, anterior. Olha o canal central lá da medula que eu falei para vocês, né? Quando a gente olha aqui, né, esse H medular, toda essa ponta aqui, ó, né, a gente chama de coluna posterior. Nela estará o corno posterior, tá? A parte mais anterior, olha, coluna anterior. E nela estará o corno posterior. Quando a gente vê em corte, a gente chama de corno, tá? Ela inteira, a gente chama de coluna. Quando a gente está vendo num corte, a gente chama de corno. Então, aqui, como a gente está olhando em corte, o correto seria a gente chamar de corno, tá? Então, aqui, ó, corno posterior, corno anterior. E se a gente olhar nessa outra imagem aqui, olha, a gente vai ver que tem uma saliência aqui, tá vendo, olha, para a lateral? Essa coluna lateral, né, que aqui no corte saiu o corno lateral, ele só estará presente, esse lateral, esse corno lateral, ele só vai estar presente no segmento torácico e na parte bem inicial do lombar, tá? Bem na parte inicial do lombar. Certo? Então, esses são os 3 cornos que formam a substância cinzenta. Que em corte a gente chama de corno, certo? Mas são as colunas. Vamos recordar, então, tudo aqui? Então, vamos lá. Os funículos. Quais são os funículos? Vamos colocar os funículos em verde. Então, aqui na frente, funículo anterior, certo? Ó, com o limite aqui no sulco anterolateral. Funículo posterior, bem aqui atrás, ó, posterior, com o limite dos sulcos posterolaterais, certo? E entre os sulcos anterolateral e postlateral, os funículos laterais, certo? Ó, tem um funículo lateral aqui, outro funículo lateral aqui, certo? E agora vamos falar da substância cinzenta, lá na outra medula. Então, lá, na substância cinzenta, nós temos lá o corno, que a gente está em corte, né? Corno anterior, ó, que é mais gordinho, certo? O corno posterior, que é mais magrinho, e aqui o corno lateral, que está presente apenas nos segmentos torácico e parte bem superior do segmento lombar. Tudo bem? Até aqui? Fácil isso, né? Mamão com açúcar, não é verdade? Então tá bom. Espero que você tenha gostado da aula. Nós estaremos no próximo vídeo estudando agora sobre o próximo segmento do sistema nervoso central. Quando a gente está indo, aí a gente estudou do forame magno para baixo, agora nós vamos estudar do forame magno para dentro do crânio. Nosso próximo vídeo vai ser sobre tronco encefálico, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, te vejo no próximo vídeo. Tchau!